Olá, continuando nossa matéria de práticas pastorais, vimos outro capítulo que é muito importante nas práticas pastorais, que é dar atenção à assistência social. Terceiro João versículo 2, porque só tem um capítulo, João deseja aquele que ele está escrevendo que tudo vá bem com ele, assim como é próspera a alma dele. Então o homem, ele é inteiro, né? Corpo, alma e espírito. Alma, espírito são inseparáveis. E tanto a alma como o corpo deve experimentar a prosperidade de Deus, que não tem nada a ver com dinheiro, mas com uma alma completa, uma completude. E a assistência social para manter ou para ajudar o homem a ser completo é essencial nisso, porque os pastores, os presbíteros, eles devem enxergar um homem completo e por isso deve ajudá-lo em todo sentido. A igreja de Jerusalém, ela socorria os pobres desde o princípio, né? Em Atos, aí, do capítulo 2 até o capítulo 6, eles cuidavam dos pobres, eles ofertavam. O próprio Barnabé vendeu o que tinha para ajudar e socorrer os irmãos, né? E foi uma coisa maravilhosa, porque quando há generosidade, praticamente há um estado de avivamento, ou a igreja naquele estado de avivamento, ela era extremamente generosa, especialmente com o necessitado, com as viúvas e com os órfãos, como está escrito, né, no Velho Testamento. Então, o corpo deve ser cuidado, né? Tanto é importante o corpo que a salvação só vai ser completa na ressurreição dos mortos, quando Deus ressuscitar os que estiverem mortos. Então corpo, alma e espírito estarão juntos de novo, e só que é um corpo glorificado como o de Jesus, né? Então o homem na eternidade terá um corpo não como esse, né? Como está escrito em 1 Coríntios 15, é um corpo celestial, mas a partir desse, né, que é glorificado, como o de Jesus foi. Então, por isso, a gente deve ajudar e socorrer. A tarefa dos pastores é apontar isso, o homem, como a sua totalidade. Jesus também disse que melhor coisa é dar do que receber. Então as coisas precisam ser bem colocadas aí. Paulo ensinou que sempre que depender de nós, né, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos da nossa família da fé. Está em Gálatas 6, versículo 10. Né? Deve-se começar pela família da fé. Então deve-se começar em casa, pelas necessidades dentro da própria igreja. E também, né, em outro texto é escrito que alguém deve ser cuidado pela sua própria família. A família deve suprir as necessidades básicas. E se a família da fé deve suprir as necessidades básicas dos seus participantes, dos seus membros, digamos assim. Então, agora também, nenhum programa social pode substituir a tarefa mor, ou principal da igreja, que é alcançar aquele que está perdido, né? Então, todo programa de assistência não deve entrar em choque com isso, ou porque senão a igreja vira apenas um centro de assistência e muitas vezes muitas igrejas até param de pregar o evangelho para se dedicar exclusivamente ao pobre. E isso não é o chamado é dedica ao pobre, mas aos pobres, Jesus falou,
o evangelho deve ser pregado, né? Senão pode criar um vício aí nessa área da misericórdia. Tanto é que quando Paulo fala dos dons, o dom de misericórdia, ele diz que deve exercer misericórdia com alegria, porque a tendência de quem exerce misericórdia é botar peso sobre o outro. Não é bom fazer isso, deve ser com alegria. A igreja não pode, então, deixar de cumprir a sua missão prioritária em detrimento do cuidado, da assistência, mas também não deve deixar de dar assistência por causa do evangelismo, né? Aí agora vem o outro lado, muitas igrejas deixam de socorrer até os seus próprios participantes necessitados, porque diz que aquilo ali é para evangelizar. Então, não pode, né? Deve se cuidar por isso. Então, as necessidades também, a igreja deve olhar ao seu redor, né? Ela é sal e luz, ela deve olhar ao redor a necessidade das pessoas ao redor. A necessidade, amar o próximo, significa também socorrer o próximo nas suas necessidades. Então, não pode ser uma ajuda cega de qualquer modo, mas deve ser com inteligência, né? Como está escrito em Filipenses 1, né, de 9 a 11. A ajuda da igreja à sua comunidade é sempre sem dinheiro ou mercadorias, a menos que haja emergência. Quando os enfermos são visitados pelos irmãos, a igreja oferece à comunidade também pode visitação de enfermos, necessitados. Quantas vezes eu já visitei enfermos e orando, e muitas vezes o evangelho alcança a pessoa e alcança a família. A igreja pode oferecer cursos para as pessoas ao seu redor, cursos de criação de filhos, cursos de noivos, casais, cursos para casais com problema, ou mesmo ter ali uma biblioteca ali para a comunidade, uma creche ou escola, se a igreja tiver capacidade para isso. E aí ela vai estar cumprindo aí o seu papel social, o que é muito importante, o que é essencial no Evangelho, né? Agora, Jesus, ele diz, quando Maria derramou aquele perfume aos pés de Jesus, ele disse que os pobres sempre os teríamos conosco e poderíamos fazer o bem a eles quando quisermos. Mas o Senhor nem sempre ele vai estar com eles, né? Quando ele disse aquilo para elogiar Maria, enquanto Judas criticou ela, tipo assim, vende esse perfume e dá para os pobres. Então tem esse equilíbrio que é muito importante na vida cristã da igreja, e os pastores devem estar atentos a isso para não deixar a coisa sair do controle. O próximo ponto é a evangelização, né? E a formação de novas igrejas. Então, isso é uma coisa também fundamental, né? Porque a igreja precisa evangelizar e a igreja deve produzir novas igrejas, como foi assim lá no começo da igreja, no Novo Testamento. É importante a igreja criar novas igrejas, novas congregações, né? A igreja deve ter esse objetivo essencial, porque Jesus disse que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Então a igreja não pode perder o alvo de evangelizar ou perder o alvo de plantar novas igrejas em novos lugares, enviar pessoas. Isso é muito importante.
que é muito usado nos nossos dias são campanhas, né? E aí pregam ali em algum lugar e ali, através de campanhas, conseguem conversões, batismos e assistência àquele local, e ali pode se plantar uma nova igreja, se tiver espaço para isso, né? Ali nasce uma nova igreja, que é essencial que tenham novos líderes dispostos a trabalhar, né? Agora, muitas igrejas ficam centradas nela mesmo e elas ficam estagnadas e não crescem, não batizam novos membros. Isso é uma coisa complicada. Outras igrejas regridem por problemas doutrinários, ou morais ou administrativos. Eu me lembro que durante o Covid, né, aquela crise que tivemos, muitas igrejas pararam de reunir, muitas até fecharam. Então, porque perdeu a comunhão, né? Aquele estar junto, e muitas entraram em problemas financeiros e isso pode ser muito sério. Essas coisas podem ser, essas crises devem ser prevenidas através de um plano de trabalho de evangelismo, né? Trabalho de enviar pessoas, de abrir novas frentes, de evangelizar ao redor, de ter, eu acho, uma estratégia fantástica, grupos familiares, né, para trazer os amigos, os parentes. Isso é muito importante para criar e formar novos discípulos, né? Então, o alvo essencial nessa área de evangelização como nós devemos ter um objetivo, né? Um alvo de a igreja ser estabelecida numa região e alcançar outras regiões sem entrar em contenda, em disputa com outras igrejas, mas ajudar-se até mutuamente, né? A ideia que impulsiona o ponto a que se deve chegar é esse, né? Ter objetivos claros, planos, esforços vão se concentrar numa ideia de alcançar a cidade, alcançar o bairro, alcançar a região onde a igreja estiver plantada. Uma igreja madura tem algumas características, né? Tem um conjunto de pessoas que, ao ouvir o evangelho, se arrependeram e confessaram com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, aí foram batizadas. Ela tem um conjunto de doutrinas, né, de crenças, que é aceita por todos ali. Ela tem relacionamentos sadios e criativos, né? E ela se relaciona com outras igrejas, ela tem um governo bíblico, né? E liderança própria. Isso é importante porque hoje muitas igrejas se afastaram do modelo bíblico de governo, e isso é claro na Bíblia, que o governo da igreja deve ser um presbitério plural e não focado em um homem apenas, um pastor apenas. Ela deve ser bem estruturada administrativamente, ela deve ter um programa de trabalho, ela deve ter um lugar para se reunir, mesmo que comece em casas ou coisa parecida. Ela deve buscar um sustento e ela deve ter capacidade de reproduzir, né, de crescer e formar novas igrejas, né? Então, qual que são os passos que essa igreja saudável deve ter? Ela deve proclamar publicamente o Evangelho de Jesus Cristo, né? Não só ali entre quatro paredes, mas se mostrar a sua cara. E esse resultado dessa proclamação
é que ela alcança pessoas que são batizadas e pessoas que se convertem. E a partir disso ela desenvolve e forma novos líderes. Isso é o trabalho da igreja, né? Evangelizar, alcançar pessoas, discipular as nações. Isso todos estão chamados para isso, como está escrito em Efésios 4. Né? O trabalho da igreja é um trabalho de todos, e os pastores são os incentivadores, os catalisadores desse trabalho, incentivando toda a igreja a evangelizar, a amar o perdido, a alcançar as pessoas ao seu redor. Então, essa que até que nos ajudou o Senhor. Então, vimos aí a questão da assistência social como uma prática que o pastor deve incentivar, e vimos a questão da evangelização e da formação de novas igrejas, que também deve ser uma prática no coração e na ação pastoral. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude a crescer na graça e no conhecimento dele. Um grande, forte abraço.